Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 8. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalat e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar forçado. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom, e Hirão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Amém? Para refletir, quando estudamos os livros de Samuel e de Reis sobre a vida de Davi e a de Salomão, ambas são relatadas como um livro aberto. Tanto as boas quanto as más ações estão ali expostas. Vimos sobre o adultério de Davi com Batseba, de sua negligência como pai e do assassinato de Urias. Vimos também sobre as 1000 mulheres de Salomão
e sobre o seu envolvimento com a idolatria e costumes pagãos delas. Mas no relato de Crônicas, estas iniquidades não vêm à tona. Se apenas houvesse o livro de Crônicas, contando sobre os atos de Davi e de Salomão, esses pecados seriam ocultos às demais gerações. Teríamos em mente uma imagem bem diferente desses dois reis. Por que então Deus permitiu que as transgressões desses monarcas ficassem registrados nas páginas sagradas? Para que o final do versículo 14 pudesse fazer sentido para nós hoje, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Mas como assim? Imaginem que Deus ocultasse da Bíblia todos os pecados dos personagens bíblicos. Digamos que todo o sofrimento que homens e mulheres de Deus passaram também não estivessem registrados nas Escrituras. Sabem o que aconteceria? Seríamos cristãos frustrados em busca de uma vida sem problemas na terra da ilusão. As atividades que se seguiram após o término do templo não nos revelam os detalhes obscuros que quase levaram Salomão à eterna perdição, o que nos deixa a certeza de uma coisa: o que o Senhor perdoa uma vez, perdoado está para sempre. Tanto Davi quanto Salomão foram perdoados pelo Senhor, que apaga as transgressões. Salmo 51:1. E escolhe as esquecer. Miqueias 7:18. Como um adúltero e homicida pode ter sido chamado de homem de Deus? Simples, ele foi um adúltero e homicida. Após o seu arrependimento e confissão, envolvido pelo perdão divino, ele passou a ser o homem de Deus. E isso pode ser muito real na minha e na sua vida, pois o que Deus apagou e esqueceu, ninguém tem o direito de trazer à tona. Entendem agora a necessidade de Israel em sempre acrescentar em seus louvores que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre? Somos todos pecadores e é justamente essa realidade que faz separação entre nós e Deus. Isaías 59:2. Louvado seja o Senhor por sua palavra, que em sua completude nos ajuda a compreender que não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar, que não há quem vá tão longe que o Senhor não possa resgatar, que apesar de nossas quedas e fraquezas, as mãos do Pai de amor estão sempre estendidas para nos levantar, que apesar da sujeira do pecado enegrecer a nossa existência, Deus promete lavar e purificar todo aquele que aceita o seu convite. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Por mais que hoje você seja um adúltero, um homicida, um mentiroso, um idólatra, ou esteja em qualquer outro pecado, se você orar e se humilhar e buscar a face do Senhor Deus e se converter dos seus maus caminhos, Ele te ouvirá, te perdoará e te dará uma nova vida. Não importa se o início de tua jornada foi ruim, ou se no meio dela você perdeu a direção. Se você entregar agora tua vida nas mãos de Deus, Ele cuidará do teu presente e te guiará a um futuro eterno e feliz. Portanto, o convite do Senhor a nós, pecadores, é que continuemos sendo reavivados por sua palavra, e Ele nos chamará das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como te esperamos. Salmos 34:22. Ajuda-nos a não nos desviarmos em coisa nenhuma da tua verdade. Faze-nos homens e mulheres segundo o teu amoroso coração. Amém.